Ao vivo, mais uma vez, aqui no Verdade em Cena, no YouTube e no Instagram, com uma aula super importante, como se destacar em teste de elenco. Galera, primeira coisa, essa aula está sendo super improvisada, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, porque eu estou em Goiânia, eu estou aqui rodando um filme, né, meu novo trabalho, chamado Um Voo do Anjo, de Alberto Araújo. Mas eu tento sempre manter o compromisso com vocês das aulas, e como hoje é um dia, eu estou aqui, vai dar 10 da manhã, falta 2 minutos, e eu vou para o set meio-dia, meio-dia e meia, e só volto na madrugada, eu não ia conseguir fazer essa aula para vocês, tá? Então, a ideia dessa nossa aula hoje é que eu possa trazer um pouco esse ponto de vista de como se destacar no teste de elenco, que foi uma pergunta que vocês me mandaram no Instagram. Então eu vou tentar aqui, dentro desse improviso aqui do hotel, a galera do YouTube, talvez a luz não está muito legal, eu estou aqui de frente para a janela tentando achar uma melhor iluminação, do Instagram talvez esteja até uma imagem melhor, mas enfim, eu vou tentar aqui, nesse nosso encontro, falar um pouco sobre esse processo de como se destacar no teste de elenco. Beleza? Então, primeiro, antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu quero que vocês entendam um pouco a ordem cronológica desse lugar de teste de elenco, tá? Quando eu comecei a minha carreira, lá no meu início, assim, 2000, 2001, eu fiz um espetáculo com o Caio Blatt e algumas pessoas foram assistir, produtores de elenco, diretores, e aí eu fui chamada para o meu primeiro teste em Malhação pela Cissa Castelo. Isso foi, acho que em 2000. E era um teste que eu tinha, até peguei aqui, ó, que eu tinha que ter uma ação durante o meu teste, que era pegar uma blusa assim, jogar no ombro, falar um texto, ter toda uma atitude ali. E parecia que essa blusa, essa atitude de fazer isso, parecia para mim que eu estava ali lutando uma guerra. Parecia que eu estava segurando um dinossauro e eu não conseguia ter essa tranquilidade de pegar um objeto, jogar aqui e falar, gente, igual eu tô aqui conversando, dando essa aula para você, eu não conseguia fazer isso, que foi marcado para mim, essa direção nova, como algo do meu dia a dia, algo natural, corriqueiro. Então isso se transformou como, juro para você, um dinossauro, essa atitude de pôr a blusa aqui no meu teste de elenco. Por que isso aconteceu? Que eu quero que vocês entendam. Era o meu primeiro teste para televisão. Era o meu primeiro teste de elenco. Então, anotem isso para vocês. É humanamente impossível você se destacar no teste de elenco se é algo que você não tem prática, se é algo que isso é novo para você, se é algo que você não domina, se isso acontece uma vez e nunca na vida de vocês. Então, hoje, depois de 23 anos de carreira, o Gustavo Duque que entra num teste hoje é diferente do Gustavo Duque que fez esse primeiro teste em Malhação em 2000, que não sabia pegar uma blusa, jogar no ombro e falar igual eu tô falando com vocês. Eu ficava duro, eu ficava nervoso. E eu saía do teste exaurido, coração acelerado, mão tremendo, corpo cansado, porque aquilo para mim era absurdamente difícil. Tá? Feito isso, depois desse teste, foi outro, até que em 2005, ou seja, 5 anos depois que eu fiz o meu primeiro teste para TV, eu fui aprovado para uma novela, minha primeira novela, em 2005 para 2006, chamada Vidas Opostas, que foi resultado mesmo de um teste. Foi o primeiro teste que eu fiz e fui aprovado. Eu já vinha trabalhando como ator, alguns convites, porque eu fazia teatro, me chamavam para esse trabalho, para isso e aquilo, mas o primeiro teste que eu fui lá, fiz com força e tal, e falaram, você foi aprovado, resultado de um teste, foi em 2005, ou seja, 5 anos depois. Mas nesses 5 anos, eu não fiz um teste hoje e o outro daqui 5 anos. Eu tive um crescimento cronológico, degrauzinho a degrauzinho, aonde eu ia para um teste, errava, corrigia um parafusinho, ia para outro teste, errava, corrigia outro parafuso. Eu ia tendo uma dinâmica de prática de set. Eu mudei para São Paulo, aonde existe em São Paulo um mercado de publicidade muito forte, muito presente, que me exigia toda semana fazer pelo menos 3, 4 testes, entrar no set e fazer uma cena para a câmera, para o diretor, para o produtor de elenco, com uma frequência muito grande. E aí é normal que a prática de algo que você no início não domina, você vai evoluindo.
E por que eu fiz questão de entrar e falar sobre isso? Muitas vezes quando vocês me mandam essas perguntas, inclusive eu vou colocar aqui, a galera do YouTube não vai ver, eu vou tentar colocar aqui no Instagram, quais a maneira, deixa eu ver aqui, porque foi uma pergunta legal que o Miguel me mandou, ó, fala um pouco, o show, deixa eu só achar aqui, ó, como se destacar, vou colocar aqui no Instagram para todo mundo ler, ó, como se destacar em teste de elenco. O que eu estou tentando mostrar para vocês nesse nosso bate-papo? Se você que está aí, que quer se destacar nos testes de elenco, não entender com a história que eu estou te contando, que em 2000, quando a Rede Globo me chamou para um teste de elenco na Malhação, e eu tinha apenas que falar 2 textos simples e ter uma ação, eu tinha uma blusa na mão de fazer isso aqui, eu falei, gente, eu te falar, e isso para mim era impossível, era difícil, eu me sentia um robô, foi um teste horroroso, tanto que nem sequer eu fui chamado nem para o callback, nem para a sequência dos testes. Mas se você não entender que esse primeiro teste, para o teste de 2005, quando eu fui aprovado na minha primeira novela, tem um divisor de água para o meu ator. Que é, eu comecei na minha carreira praticar, entrar num set, exercer esse lugar de teste, da câmera, de estar aqui falando para vocês. Por exemplo, hoje, com 24 anos de carreira, existe um domínio de estar no set muito maior de quando eu comecei. O nervosismo vem em outro lugar. Né? Em 2015, eu fiz um filme americano produzido pelo Brad Pitt, com Tom Holland, que faz o Homem-Aranha, com Robert Pattinson, que fazia o vampiro do Crepúsculo, com Charlie Hanna, que faz o Rei Arthur. Eu entrei no set nervoso, inseguro. O filme é todo falado em inglês, mas existia um lugar de domínio do ambiente, porque eu venho exercitando e entrando em set há mais de 20 anos. Então, eu estou tentando mostrar isso para vocês, porque você que está aí, que mandou essa pergunta, ou vocês que estão aí desejando trabalhar no audiovisual, como se destacar num teste de elenco, se entrar num set ou praticar atuação para TV e cinema, é algo que vocês não fazem. É impossível, se você que está aí não entender isso, que hoje, se você não pratica, se você não entra em cena, se você não se assiste, se você não tem um processo, um passo a passo de prática, você vai entrar num teste, como eu entrei em 2000 para fazer um teste de malhação e fiz um teste merda. Porque eu sou ruim? Não, porque eu não praticava isso. Não tem como você ter destreza ou adquirir habilidades de algo que você não pratica. E por que eu estou falando isso? Porque em 2000, quando eu comecei, não tinha, por exemplo, essa possibilidade que vocês estão tendo aqui hoje. Os meus alunos que estudam comigo lá no Verdade em Cena, eles têm rotina de gravação para TV e cinema toda semana. Tem um módulo dentro do meu curso que eu criei para ajudar os meus alunos, chamado Sua Casa, Seu Set, aonde eu dirijo eles, cenas e dinâmicas de novela, que eu só descobri nas minhas novelas. Por que isso? Porque eu quero que os meus alunos que estão começando, como vocês, atores, iniciantes, já comecem a implementar no início de carreira coisas que eu só descobri em um set profissional. E vocês têm a oportunidade de praticar isso já no início de carreira. Por isso que eu tenho alunos igual a Dandara, que está fazendo a próxima novela das 6, a Isabela, que está fazendo série na Record, o Carlos, que está fazendo filme, quem mais? A Clarissa, que está fazendo filme. Enfim, os alunos, atores iniciantes que estão entrando no set, no teste, com confiança. Não é porque teve um milagre na vida deles, é porque eles estão há 1 ano, no Verdade em Cena, com aulas gravadas e ao vivo, praticando. E aí eu estou falando isso para vocês aqui no conteúdo gratuito, porque quando eu recebo essa pergunta, como se destacar em teste de elenco, vocês precisam ter isso claro. Se você quer dominar um teste de elenco, se você quer ter destreza diante da câmera, evoluir o seu material humano, você precisa colocar na sua rotina de ator a prática. Porque isso tem que ser a vida de vocês. Eu não tenho como ir na casa de vocês e forçar vocês a entrar em cena. Mas eu, Gustavo Duque, só pude ser aprovado na minha primeira novela em 2005, quando eu comecei a fazer teste em 2000 para Malhação, meu primeiro teste. Esse processo de evolução para eu ser aprovado na minha primeira novela em 2005 foi porque foi exigido do mercado de trabalho a prática. Então eu quero que vocês entendam isso, e você que está aqui no YouTube, você que está no Instagram, se você não segue o Verdade em Cena, no YouTube
Assiste no YouTube porque tem slides, a aula fica mais completinha. Eu tenho vários exercícios para vocês começarem a dominar os testes de elenco. Eu tenho uma playlist de testes de elenco, com exercícios onde você vai entender o que é enraizar o seu pé com um xizinho, que é uma marcação de teste, o que é fazer esse teste aqui, olhando para a câmera, olhando para cá, porque eu estou falando para o YouTube aqui, estou falando para o Instagram. Vocês precisam já, nesse início de carreira, começar a descobrir o que vocês estão errando agora e tirar isso do caminho de vocês. Coisas que eu só descobri tomando não. Eu perdi muitas oportunidades profissionais porque eu ia para o teste com um material humano do Gustavo Duque frágil. Então, assim, antes de você pensar a resposta para a gente finalizar esse contexto, como se destacar em teste de elenco, você tem que perguntar o que eu estou fazendo hoje diferente do que eu fiz ontem para que eu possa melhorar e evoluir. Para quando eu ter o meu teste de elenco, o meu processo de evolução vai aparecer dentro de um set e eu vou entregar um teste com mais qualidade. Se você sentar a bunda nessa cama, igual tá aqui no hotel, ligar a Netflix e aparecer um teste, vai ser ruim. Não é que você é ruim, é porque é algo que você não domina. Porque quando chegar no set, 4 câmeras, o diretor, o projeto que você deseja pegar, o outro ator que você quer trabalhar, vai tudo piorar. Eu tô em Goiânia, rodando um longa, hoje eu tenho a primeira cena, eu e o Otton Bastos, que o Otton Bastos faz meu pai. Eu acho o Otton um dos maiores atores que a gente tem no nosso país. Não dá para eu ir para lá sem ter uma base de estudo, de segurança. A hora que eu entrar no set, vai ficar nervoso, porque ele é um cara que eu respeito, que eu admiro, mas eu tenho que estar ali de igual para igual, porque a importância da cena depende dele e de mim. Então eu não estou aqui sentado, tá aqui no roteiro, ó. Estou estudando, parei para fazer essa live para vocês, porque eu faço questão de dividir com vocês coisas que ninguém me falou no meu início de carreira. Então, assim, não dá pra eu estar aqui de boa, tô no hotel, vou ali tomar um café e vou pra cena com o Otton Bastos, seja o que Deus quiser. Não, eu tenho que praticar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que tirar minhas dúvidas. É a mesma coisa. A diferença é que eu tô há 23 anos praticando, então o set já não me assusta, é outros tipos de fragilidade, são outros tipos de nervosismo. Mas vocês que estão começando, a galera do YouTube e a galera do Instagram, como se destacar num teste de elenco? Vocês precisam olhar pra vocês. Se vocês não implementarem uma dinâmica na vida de vocês, na carreira de vocês, de prática, vocês não vão se destacar no teste de elenco. Então, assim, para quem está chegando agora no Verdade em Cena, eu não fico romantizando a profissão, eu não fico aqui passando a mão na cabeça dos meus alunos. Eu não faço isso com quem estuda comigo no meu grupo fechado e principalmente aqui no gratuito. Vocês não vão ver a aula minha onde eu falo, para você se destacar no teste de elenco, você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, porque eu não estou nem a isso a vocês pararem de me seguir. Eu preciso ser verdadeiro com vocês para vocês entenderem que o mercado de trabalho vai exigir isso de vocês. E você não vai se destacar em um teste de elenco se entrar num set para fazer uma cena para a câmera for algo que você não domina e que você não pratica. Tá? Então, assim, isso é uma das coisas mais importantes que eu sempre bato na tecla aqui com os meus alunos. Vocês precisam, antes de pensar em algo, num teste, isso e aquilo, dominar o processo de prática, de estudo de vocês. Implementem isso no dia a dia de vocês. Beleza? Fiz questão aqui de trazer essa aula rapidinho pra gente bater um papo. Se alguém quiser mandar alguma pergunta aí, fique à vontade. Deixa eu dar um bom dia aqui pra galera do YouTube, o Luiz que tá aí, ó, né, o Gustavo dando opa, bom dia. Galera que tá entrando aqui também no Instagram. Então, assim, isso é o mais importante. Quem chegou agora e não pegou a aula do início, a aula vai ficar salva tanto aqui no Instagram e no YouTube, mas quero deixar uma coisa com vocês. No YouTube, eu tô vendo aqui que a luz não tá muito legal, porque eu tô no hotel, no quarto de hotel, então quando eu for ver no YouTube, se a qualidade ficar muito ruim, eu vou tirar do YouTube. No Instagram eu acho que eu vou deixar, porque por mais que a imagem não tá 100% clara aqui, eu acho que é mais tranquilo para que vocês... Tá mais aceitável a imagem, mas enfim, tá? Mas assista você que não chegou, porque a gente falou sobre esse processo de como se destacar no teste de elenco. E eu acho que vocês têm que entender isso para vocês pisarem ali na hora do seu teste e entregar uma cena com mais qualidade, beleza? Então você que chegou aí agora, se quiser, me manda uma mensagem que eu vou responder vocês. E deixa eu ver que tem mais uma mensagem aqui, uma pergunta, que eu vou colocar aqui para vocês no Instagram também. Vamos lá. É diferente as técnicas de teatro? Faço teatro, mas curso para TV e cinema
só tem pago, não é? Mais ou menos, se você que está aí, por exemplo, entender que o Verdade em Cena, eu tenho no meu conteúdo gratuito várias aulas para você estudar, para você praticar sobre atuação para TV e cinema. Se você sentar lá no YouTube, a bunda na cadeira, estudar, fazer os exercícios de gravação, é exercício de gravação, tá, gente? Não é exercício, anota aqui uma palavrinha, não, é exercício de gravação. Você vai ter que pegar a sua casa, transformar num set e gravar. Ou seja, se você está procurando um curso gratuito, ao invés de ficar aí pagando cursos que você está falando que não tem grana, faça os exercícios aqui do Verdade em Cena gratuito, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, tá? Carla, eu acabei de te responder isso lá no Story, mas vou responder isso aqui para vocês também. Onde encontrar teste de elenco? Galera, tem uma aula aqui no YouTube e no Instagram, onde eu falo das 7 plataformas principais de elenco que todos os atores precisam estar cadastrados. Assiste essa aula, porque hoje os produtores de elenco eles fizeram uma plataforma para você ir lá e cadastrar o seu material. Se vocês não tiverem os materiais cadastrados em uma dessas plataformas, vocês não vão encontrar teste. Teste não é uma coisa que você sai andando na rua e encontra. Era mais difícil na minha época. Hoje é muito mais possível você ter acesso aos testes, porque de uma forma organizada, os produtores de elenco estão todos ali, vai lá e cadastra. Vai te ajudar, tá? Então assiste essa aula, tem tanto ela aqui no Instagram quanto no YouTube. Então, você que mandou aí falando que só tem curso de cinema pago, se você não quiser fazer parte do meu grupo fechado, pagar e estudar comigo, assista o conteúdo do curso gratuito. Lá no YouTube, do Verdade em Cena, você vai ter playlist de como estudar texto, como criar personagem, preparação para teste de elenco, tem um curso gratuito com 3 aulas, enfim, tem muita coisa que vai te ajudar. Agora, eu não posso ir na sua casa estudar para você. Eu tô aqui 10 horas da manhã dando uma aula improvisada num dia que eu vou filmar. Daqui a pouco eu vou pro set, mas eu sou comprometido aqui com Verdade em Cena. Então não importa, eu já dei aula para vocês da Argentina quando eu estava viajando, de Belo Horizonte quando eu estava viajando, do Rio de Janeiro quando eu fui lançar um filme, eu fiz uma aula. Tô aqui hoje em Goiânia dando uma aula porque eu sou comprometido com aquilo que eu me proponho a fazer. Então assim, você que está aí falando do curso gratuito, vai lá no conteúdo gratuito, estuda, entende? E pronto, muitas vezes a gente tem que parar de colocar barreiras aonde não tem. A gente tem que abrir as nossas portas, a gente tem que criar nossas oportunidades e principalmente o nosso processo de evolução. Vai lá, até sai da aula aqui, ó. Tô há 20 minutos dando essa aula, para que você está aqui vendo essa aula? Vai assistir uma aula com exercício, grava, pratica, erra, se corrige, isso é o que mais importa, tá? Bom dia, parabéns pelo seu trabalho, fico feliz, obrigado, amo animação, gosto também. Não sou um cara que consome muito, mas eu faço muito questão de sempre que pareça um filme legal, assisto. Beleza, gente? Então, eu fiz questão de entrar aqui, vou deixar essa aula salva, eu não vou me prolongar muito hoje não, porque eu ainda preciso voltar para o estudo aqui do meu roteiro, O Voo do Anjo. É um filme muito bonito, já vocês vão ver aí, ele vai estar estreando no cinema. E se você quiser ver algum trabalho meu mais recente, na Globoplay, tem o Longa Pérola, que é um filme dirigido pelo Murilo Benício, com a Drica Moraes, é um filme muito bonito. Tá lá no Globoplay, na parte do Telecine. Assistam, porque é um filme muito legal e é meu trabalho mais recente. Tá bom? Então deixa eu me despedir primeiro da galera do YouTube aqui. Você que assistiu, muito obrigado. A gente se encontra na nossa próxima aula ao vivo. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. Bom, e vocês do Instagram, deixa eu até virar agora para vocês, que eu já me despedi aqui da galera do YouTube. O que eu tô tentando sempre nesses nossos encontros, né, ao vivo, seja com dicas rápidas, num vídeo mais curtinho, ou nesses momentos quando eu abro aqui uma aula, é que vocês não errem o que eu errei no meu início de carreira. Eu fui para muito teste frágil, entregando um teste ruim, errando coisas bobas, porque ninguém nunca tinha me dito nada disso. E vocês têm a oportunidade de pegar esses exercícios e praticar agora. Então não deixe essa oportunidade passar aí diante dos seus olhos. Vai lá e faz todos os exercícios de prática que tem no conteúdo gratuito do Verdade em Cena. Se você não segue o canal, aqui nos destaques tem lá o link do canal do YouTube, é só você clicar, ir para o YouTube e começar a assistir lá as playlists com aula, beleza? Então, galera, um grande abraço para vocês. Tem uma caixinha de pergunta aqui no Story, se você tiver mais alguma dúvida, me manda. Por exemplo, essa aula foi resultado de uma das perguntas que vocês me mandaram. Então, toda vez que aparecer uma dúvida massa assim, que eu acho que vai dar um conteúdo para ajudar o nosso coletivo aqui no conteúdo gratuito, eu faço questão de montar uma aula para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, boa semana, tchau, tchau.